Rapaz, é o seguinte, ainda bem que o jogo foi animado lá e cá, né, com o John salvando neste exato último minuto de jogo, último lance. O Botafogo consegue assim, então, sua primeira vitória no Mundial, a primeira vitória de um brasileiro neste Mundial e a primeira vitória de um clube brasileiro neste formato de Mundial de Clube, já que apenas dois dos quatro, né, times que representarão o Brasil, digamos assim, né, jogaram. Palmeiras e Botafogo. O Palmeiras mais cedo empatou com o Porto. Talvez seja uma comparação um tanto quanto desproporcional. Será? Será? Como é que seria o Botafogo contra o Porto e o Palmeiras contra o Seattle Sounders? Futebol é futebol, né? Mas enfim, a verdade é que o Botafogo fez a parte dele e venceu, né? Conseguiu os primeiros 3 pontos importantíssimos, porque o grupo dos caras vem agora com PSG e Atlético de Madrid numa tacada só. Primeiro PSG, inclusive, que é uma tacada talvez maior ainda de dificuldade para o Botafogo, que fez sua parte. Repetindo, fez sua parte. Eu queria começar citando a equipe do Seattle Sounders, que inclusive me surpreendeu muito, também por não saber o que esperar, né? Tendo em vista o jogo que o Inter Miami fez. Vi um time muito desconecto, espaçado, mas toda a equipe, né, não só do mesmo país, mas toda a equipe tem, né, diferentes formas de jogo e o conjunto fala muito mais. E esse conjunto do Seattle Sounders é um conjunto bem organizado. Me surpreendi com dinâmicas. Era um time que sem a bola marcava num variado 4-2-4, variando para um 4-2-2, variando também para um 4-4-2. Era um time com muitas variações defensivas. Na saída de bola fazia uma saída paralela, né, 2+2, às vezes um 3+1. Né? O Nohu, que inclusive dá para citar que os gols eles foram, né, o jogo ele foi definido pelas cabeças, né, lá ele, mas 3 gols de cabeça, sendo o primeiro, né, o Botafogo abrindo o placar com o Jair, e inclusive numa falta recebida pelo Arthur, né, e um tanto quanto cômica porque o Botafogo não acharia nada. O Nohu, né, do Seattle Sounders, que inclusive acabou fazendo essa falta, tomou amarelo e não voltou do intervalo. Ele fez uma falta muito besta, empurrou o Arthur e o Botafogo ganhou aquele lance por conta disso, né? Ganhou o gol por conta disso, porque a bola, né, do jogo estava em disputa no meio de campo e ele, sem, né, a disputa da bola, estava discutindo com o Arthur, acabou empurrando. Né? O Arthur, um cara que inclusive começou contestado no Botafogo, agora já está sendo esse cara importante. Né? E gol do Jair, que assumiu a vaga do Bastos, né? E que teve uma lesão no Campeonato Carioca. E vem sendo um grande nome, tanto que praticamente vendido ao Nottingham Forest, né? Então, dois caras aí para vocês verem, né, como o futebol é. Dois caras que tanto o Arthur começou contestado, né? Até pelo status que o Arthur chegou, um cara que jogou já a Série A e não tava conseguindo desempenhar, mas é adaptação, futebol é adaptação, futebol é momento, futebol é ambiente. Sempre repetir, sempre vou repetir aqui, porque muita gente acha que é toque de mágica, que o cara é craque ali, vai ser craque aqui, e despreza os contextos, né? Então é muito mais do que isso, mas o jogo foi decidido, né, pelas cabeças. Jair abriu o placar 1-0. O Igor Jesus já tinha feito uma boa finalização de cabeça, fez o 2-0 também de cabeça ainda no primeiro tempo. O Botafogo vai para o intervalo com 2-0 para cima do que eu considerava, né, por essas variações, por essas dinâmicas, um bom Seattle Sounders, né, que conseguia competir, cara, e conseguia competir, né, teve oportunidades inclusive antes do Botafogo abrir o placar, mas foi pro intervalo aí com 2-0 nas costas, jogando em casa, inclusive. O Botafogo venceu o Seattle Sounders no estádio do Seattle Sounders, lá em Seattle, né, onde foi encenada a série iCarly. Né. Não ironicamente, uma das aberturas tem justamente a imagem da torre que tem no escudo do Seattle Sounders. Essa torre que tá aqui, ó. Essa torre aqui, dentro do escudo, é a torre da série. É a torre da cidade, construída em 1962, inclusive, durante o período da corrida espacial e tudo mais. Mas, enfim, voltando 2-0, o Botafogo estava bem tranquilo, tanto que percebi que o Renato Paiva, ele sentou no resultado, cara.
ele fez alterações que eu não sei se faria se não tivesse 2-0, e alterações que comprometeram um pouco o jogo, né? Colocou o Arthur Cabral e o Joaquim Correa para fazerem suas estreias, né? Um jogo como esse, óbvio, né? Ou seria agora, ou seria contra o PSG, ou contra o Atlético de Madrid, dá até para entender, mas foi logo de cara o Joaquim Correa voltando, né, do intervalo no lugar do Gonzalo Mastriani. E assim, nessas modificações, né, o Arthur Cabral entrou logo depois junto com o Cuiabano. Nessas alterações, a gente teve um Botafogo jogando com Arthur Cabral e o próprio Joaquim Correa, descendo o Igor Jesus para a ponta esquerda, sendo que você, ao mesmo tempo que colocou o Arthur Cabral, colocou o Cuiabano, que poderia fazer essa função, vinha fazendo muito bem essa função, né, sendo, inclusive, efetivo em participações diretas, né, no Botafogo na temporada, Campeonato Brasileiro e tudo mais, nessa função. Acabou tirando o jogo do Igor Jesus, né, tirou também a boa capacidade do Cuiabano nessa função, e tanto o Arthur Cabral quanto o Joaquim Correa fazendo suas estreias não estavam entendendo completamente, né? O Botafogo passou a ter mais dificuldades no jogo. É aí que o Seattle Sounders cresce e consegue o gol com o CR7, né? Christian Roldan. Que, cara, agora eu vou ficar devendo aqui pra vocês, deixa aqui nos comentários. Eu falei que o jogo foi decidido pelas cabeças. Não lembro se esse foi de cabeça. Eu lembro que desviou no próprio Igor Jesus, né? Mas o mesmo Christian Roldan, que diminuiu em 2-1, teve a oportunidade de fazer o 2-2 de cabeça. Aí sim eu tenho certeza, porque ele deu uma girada de costas e o John foi lá, né, com a ponta dos dedos. A bola, acredito que até no travessão, mas mais uma vez a cabeçada aparecendo, né? E no final do jogo o Seattle Sounders teve mais uma chance com o John defendendo. Então o que fica é primeira vitória de um brasileiro neste Mundial, neste formato de Mundial, do Botafogo em um Mundial, né? Sendo uma vitória importantíssima. O Botafogo não poderia deixar de vencer esse jogo. Inclusive, mais uma vez, esqueci de trocar a tela aqui, né? Agora, como eu comecei com essa tela, acabei deixando bem mais pro final do que no jogo contra o Palmeiras. Fiz pós-jogo de Palmeiras 0, Porto 0. Mas estamos aqui falando de Botafogo e Seattle Sounders, que teve esses números aqui, né, para ilustrar o que acabei de falar. 12 chutes do Botafogo, 23 do Seattle Sounders, 6 no gol do Botafogo, 4 do Seattle Sounders, mais posse de bola do Seattle Sounders, mais passes trocados, né? Tudo o que eu comentei, né, no início sobre as variações, sobre como o Seattle Sounders tinha variações defensivas, tinha variações nas saídas, né? Era um time que foi bem, né? O Botafogo predominantemente marcando por zona num 4-4-2, o Seattle Sounders conseguia desenvolver esse jogo. E, ao mesmo tempo, ficou faltando um pouco, talvez, de qualidade, né, da parte do time estadunidense, que agora vai ter que jogar contra o Atlético de Madrid e, posteriormente, o PSG. Esse era o jogo da vida, né? Tanto para o Botafogo quanto para o Seattle Sounders. Óbvio que ainda não decide nada, né, definitivamente, mas fica bem mais complicado. E... enfim, o Botafogo aproveitou, né, do primeiro jogo, inclusive, do Seattle Sounders, jogando em casa e tal, né, para fazer valer essa importante vitória, em que estava vendo muitos citando: o Botafogo tem que fazer saldo. Cara, primeiro o Botafogo tinha que ganhar esse jogo, independente. E aí o saldo veio depois. Querendo ou não, pensando jogo a jogo, o importante era vencer, o saldo era a consequência, porque do outro lado tinha o Seattle Sounders, que fazia sua estreia também na competição, jogando em casa, e não iria querer, né, perder de forma alguma. E era um time organizado, foi um time organizado para até buscar o resultado. Talvez merecesse esse empate pelo final do jogo, pelo volume que criou, pela desorganização que ficou o Botafogo no final. Talvez sim, mas enfim. 2-1 Botafogo, primeira vitória de um brasileiro neste Mundial, tudo que já falamos por aqui. Para quem não me conhece, meu nome é Carlos Tavares, aqui no Recanto dos Esportes, nesse período de Super Mundial, Mundial de Clubes, Copa do Mundo de Clubes. Deixa aqui nos comentários também como é que você está chamando essa competição. Vambora que amanhã tem mais, amanhã tem estreia do Flamengo, né, pela noite, mais tardão, né, tem Chelsea e LA também, LA, Los Angeles, porque tem o Galaxy e tem o... Cara, eu tô com sono, na moral, tô com sono, mas é o LA preto com dourado, tá ligado? Enfim, deixa aqui nos comentários também tudo que vocês sabem que eu acabei não completando nesse vídeo, beleza?
Fui que eu tô com sono, vou dormir. Valeu, é nóis, até amanhã.